Esse vídeo pode conter gatilhos, então já quero deixar o aviso aqui. A Folha de São Paulo, no dia 14 de junho, noticiou sobre casos de suicídio e tentativa que ocorreram no último ano no Ministério Público de São Paulo. 3 deles, em menos de 24 horas, aconteceram nesse ano. Todos têm algo em comum: possível assédio no trabalho. Os colegas afirmaram que a deterioração na rotina de trabalho causou adoecimento, juntamente com a sobrecarga de atividades, pressão psicológica, prazos curtos e assédios. O problema é que já existia uma pesquisa feita pela Comissão de Saúde do MP que havia identificado riscos psicossociais na instituição e até então nada tinha sido feito. Eu digo e repito aqui que falar sobre assédio é urgente, pois viemos de uma sociedade que achava estar tudo bem gritar e humilhar pessoas, pois passaria a imagem de poder. Porém, além de hoje sabermos o quanto isso é prejudicial, passamos por uma pandemia que abalou com o psicológico de toda e qualquer pessoa. Hoje o assunto é delicado e vamos falar sobre a possível existência de assédio moral no Ministério Público de São Paulo e os seus resultados. Olá, gente, eu sou a Sabrina Donati, formada em Direito e especialista em Direito da Mulher. Lembra e te inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha ele com o maior número de amigos. No Ministério Público de São Paulo, 3 servidores tiraram a própria vida e um conseguiu ser impedido de fazer o mesmo. Todos os casos apresentavam sinais de que o ambiente de trabalho não estava bem. Existia excesso de pressão, medo de demissão, pedidos com demonstração de dificuldades que não foram atendidos e até afastamento por problemas de saúde mental. Claro que cada caso tem suas especificidades, mas quando começamos a averiguar, eles têm pontos que coincidem. Todos estavam passando por algum tipo de caso de grande pressão no trabalho. E alguns quesitos eu quero trazer aqui, pois se destacaram para mim e são válidos para quando precisamos tratar sobre o assunto assédio no trabalho. Isso, inclusive, já serve de alerta e cuidado para as instituições. O primeiro caso foi em 29 de junho de 2022. O servidor teve diagnóstico de depressão que estava associada ao trabalho. Ele chegou a pedir para ser transferido de função. Quando existe esse pedido, existe uma necessidade de alerta, pois algo está acontecendo para que essa pessoa tome essa decisão. Então pode ser que não exista a possibilidade de troca imediata, mas é importante que se tenha um cuidado redobrado, que se escute a motivação e pense em possibilidades de melhora do local que ele está hoje, até que possa ser feita a troca. As corporações precisam entender que estamos lidando com pessoas e não com papéis. Então não basta a negativa e pensar como vida para frente. É preciso entender por que esse funcionário não está satisfeito com a sua função. A intenção do pedido é somente por gostar mais da função que almeja? Existe algo a se fazer que possa deixar esse servidor mais satisfeito com a função que hoje está atuando? Existe algo ou alguém que prejudique a permanência sadia dessa pessoa na sua função atual? As pessoas não pedem trocas por nada, sempre existe um motivo e é preciso compreendê-lo. O segundo caso ocorreu no dia 10 de maio de 2023. O diretor de engenharia já estava afastado das suas funções por um diagnóstico de depressão leve. O que acontecia com ele? Esse diretor tinha recebido uma promoção e estava sofrendo com a adaptação, já que existia muita pressão para cumprir as demandas do cargo novo. E sobre promoção, eu já até comentei aqui em um vídeo no caso do Márcio Smelly. É necessário que se tenha um período de adaptação até uma boa preparação antes de assumir o cargo em si. Pois a pessoa tem um outro estilo de trabalho com a posição anterior e não tem como ela de cara já atingir todos os objetivos sem deixar alguma marca ruim para ela mesma
ou para quem responde para ela. Então, é necessário treinamento específico. O terceiro caso ocorreu apenas um dia depois do segundo, dia 11 de maio, um auxiliar da promotoria do Centro de Administração e Transportes tirou a própria vida dentro de uma viatura do Ministério Público, enquanto fazia uma viagem para o interior. O que os colegas contaram é que essa função exige muito, mas paga pouco, e acabou que esse servidor estava enfrentando problemas financeiros. Nesse caso, você vê o quanto o exagero dos pedidos pode dificultar a qualidade do trabalho e da saúde mental. É claro que todos os trabalhos necessitam que a demanda seja resolvida. Mas é importante que quem está acima compreenda que tudo precisa de um limite para que não afete o psicológico de quem executa as funções. Eu vou ampliar o debate um pouquinho mais para frente. O quarto caso ocorreu no mesmo dia, mas por sorte, pessoas viram e conseguiram deter o servidor. Os colegas contaram que esse colega específico sofre desde outubro com um procedimento administrativo que eles consideram injusto. E assim o servidor, que é motorista, se sente desamparado e humilhado. Um processo administrativo pode caracterizar uma perseguição exacerbada. Ocorre muitas vezes por um superior que, por qualquer motivo, não gosta do funcionário e encontra mecanismos de puni-lo, sem que pareça exatamente essa tal perseguição. O superior hierárquico não gosta de como o servidor falou com ele, não aceita que o comprometimento dele seja diferente do seu e vai atrás de uma forma de penitenciá-lo por isso. Esse superior não entende que é ele mesmo que deve entender que cada um age de uma forma ou tem o trabalho como prioridade diferente da sua. E tentativas de punição só irão afastar quem ele quer que haja diferente. O que vimos nesses casos foi uma possibilidade de assédio moral existente naquele ambiente de trabalho. É de amplo saber que qualquer Ministério Público, principalmente um como o de São Paulo, tem muita demanda. Mas pressionar os funcionários não vai adiantar para resolver o problema. O que nos choca é saber que foi feita uma pesquisa pela Comissão de Saúde do MP que identificou que há riscos psicossociais na instituição e ainda não tinha sido feito nada para trabalhar essas questões. Os resultados são claros, que o ambiente ali precisa ser revisto. 71,2% afirmaram ter sofrido algum tipo de constrangimento emocional. 50,1% afirmaram terem sido vítimas de assédio moral. E 6,7% pensaram em tirar sua própria vida. Esses números, por si só, já são alertas importantíssimos. Mas ainda viram que 85% apresentaram risco aumentado de adoecimento psicológico e 42% adotaram tratamento de saúde mental desde que ingressaram no MP. Essas pesquisas no ambiente de trabalho são importantíssimas e precisam ser adotadas pelas instituições, porque dessa forma você consegue ter noção exata do que se deve melhorar para que os servidores consigam dar o seu máximo sem prejuízo dessa saúde mental. Mas a pesquisa sozinha não adianta. É necessário que, ao obter o resultado, ações sejam tomadas. Pois acaba que a pesquisa não consegue contemplar o seu fim sozinha, que é a melhoria no ambiente de trabalho. Nós sabemos que a demanda de trabalho é grande e isso vale para o Ministério Público, mas também para qualquer corporação. Não é pressionando os funcionários que o resultado esperado chega. Precisa existir uma razoabilidade para que mantenha-se um ambiente de qualidade, para não afetar a saúde mental de quem ali trabalha. A partir da pesquisa e do relato dos colegas dos servidores que acabaram tirando a própria vida, se entende que é a sobrecarga que abala com o psicológico deles. É a pressão dos superiores e, em alguns casos, ainda o salário baixo. O problema é que muitos ainda têm um velho pensamento de que sabia o trabalho que era quando quis entrar ali,
Ou se não está satisfeito, se não está feliz, pede para sair. Para a primeira afirmação, nem sempre a pessoa tinha conhecimento da quantidade de trabalho. E mesmo sabendo, acredita que pode dar conta. Mas não imagina que o ambiente ali será ruim e o pressionará mais que necessário. E para a segunda afirmação, bom, essa é péssima porque acredito que saia um pouco da noção da realidade, né? Como a pessoa vai sair do seu trabalho sem nenhum outro garantido? Ela precisa pagar as contas e mesmo com um salário baixo, ainda é ele que segura as pontas. Não tem como se imaginar sem aquele valor mensal. Sair de um trabalho para outro não é fácil e muitas vezes a pessoa não quer sair dali. O que lhe incomoda é o ambiente hostil que está a prejudicando. São inúmeros os relatos de pessoas que contam que tinham o sonho de trabalhar em tal local, mas os seus superiores o tornavam tão inóspito que a pessoa só queria sair dali, encontrar um novo trabalho. É importante que atitudes aceitas antigamente, eu coloco entre aspas, pois sabemos que elas nunca foram realmente aceitas, mas eram justificadas como forma de garantir o respeito. Parem de acontecer. Não sejam mais repetidas e para isso é preciso ação para a qualificação dos funcionários e servidores. E eu ainda vi que existe uma página no Instagram que servidores colocam diversos relatos de assédios que acontecem no MP. A página é Nenhum Servidor a Menos no MPSP. Ela foi feita após esses casos de suicídio e tentativa acontecerem. É importante ver os relatos para se entender o que se caracteriza o assédio em ambiente de trabalho e o que acontece lá, como nesse relato. Um promotor acumulador ordenou que eu reduzisse o horário de almoço para 30 minutos, pois este tempo, segundo ele, era mais que suficiente para comer. E para que se entenda, o promotor acumulador é aquele que acumula cargo de colega que está de férias ou licença. Os promotores, por acumularem os cargos, recebem. Já o servidor não recebe a mais e tem um aumento de quantidade de trabalho. Outro relato. Tentei conversar várias vezes mostrando que eu estava sobrecarregada. Mas o promotor, além de negar a contratação de um estagiário, dizia que sua única função era fazer audiências. Nada mais. Nunca entrava no e-mail, quem entrava era eu, que tinha a senha, e tampouco no ESAGE. Sequer sabia fazer isso. Além de deixar o token comigo 100% do tempo para que eu mesma protocolasse as peças. Nesse caso, temos o desvio e acúmulo de função. O servidor fazendo mais do que lhe é atribuído a essa função, causando uma sobrecarga. As histórias contadas também apresentam misoginia, racismo, medo, pressão. Muitos acreditam que por serem concursados sofreriam menos, mas não é uma verdade. Pois acontece que, em inúmeros momentos, se a pessoa se recusa a fazer ou reclama, ela é perseguida e humilhada, como se relatou no caso de tentativa do dia 11 de maio. Mas como resolver? Primeiro é entender que existe o problema, algo que o procurador-geral ainda demonstra dificuldade. Mário Luiz Sarrubo chegou a falar que os casos seriam pontuais e vinham de problemas pessoais, e que somente 8 denúncias envolvendo assédio foram apresentadas e que foram resolvidas. Mas ele levantou a hipótese de que as denúncias não estejam chegando, o que é uma verdade. Os servidores declararam que não denunciam por medo de represálias. Então precisa existir um novo formato para que haja possibilidade de denúncia sem que o servidor volte a ser vítima por ter falado o que passa. As ações para combater o assédio precisam ser fortes e efetivas. É importante que se tenha definido para todos os servidores o que é assédio, ter critérios do que é ou não considerado assédio e quais as punições a quem o comete. É necessário que se tenha informação e também formação, com cursos e palestras de aperfeiçoamento, para que todo mundo aprenda a construir um ambiente de trabalho que seja saudável. Mas também precisamos levar em conta
a sobrecarga de trabalho e a necessidade de novas contratações, como estagiários e até servidores concursados, pois não tem como resolver toda a demanda com o número de servidores que ali estão. E o mesmo deve ser visto em qualquer empresa. Analisar se apenas com a quantidade de funcionários que existem ali tem como resolver todas as pendências. Se a resposta for não, é necessário pensar em novas contratações. Será que temos instituições dispostas a essa modificação? E qual a sua opinião sobre esse assunto? Um beijo e tchau, tchau!